essa parte aqui que eu gosto sempre de mostrar, que é a tese do fundo, o que é que o fundo tem como meta aí de investimento. O fundo visa a alocação de 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, com giro no mercado secundário. Isso é bem importante. O fundo tem como objetivo focar aqui em CRIs mais high grades e ganhar na marcação a mercado. Tem fundo que prefere ir um pouco mais no high yield ou no meio termo ali para carrego. Aqui eles querem ficar um pouco mais ali, encontrar bons CRIs para dentro do portfólio, mas está de olho aqui no giro de portfólio, no giro desses CRIs ali para ganho de capital, com o fechamento, a abertura da NTNB e até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras ou em fundos imobiliários. Aqui, no caso, é a pimenta da carteira, especialmente as permutas na ordem de INCC mais 13%. Passando aqui rapidinho para a parte do seu portfólio, para a gente ver como é que está a situação aqui, baseado pelo menos nesse último relatório. Nós temos aqui a carteira de crédito dele, residencial e imobiliário representando 32%, outros 21%, varejo é 18,3%, varejo alimentício, tem varejo aqui normal com 8,8%, shopping 7,4%, até que bem diversificado por segmentos, embora tenha aqui residencial e imobiliário com 38%. Essa parte aqui é o que a gente vê de fato a tese dele entrando um pouco mais em ação, né? 89% é série única, veja que ele não tem quase nada aqui de subordinada, só 2,65%. 84,8% é indexado a IPCA, 15,16% é indexado a CDI. E a duration aqui, a gente tem quase nada nesse ano de 25 e também 26, para 27 que começa a ter mais alguma coisa. Exposição por devedor, pessoal, a gente pega aqui o maior CRI, aparece aqui com 3,64, Birman 32. Mas temos aqui alguns outros CRIs que é sempre importante ficar de olho na parte de CRI repetido. Se você for dar uma olhada, sempre tem um CRI ou outro do mesmo devedor dentro da carteira. A gente tem aqui GPA2, tem GPA aqui para baixo. Se você for olhar, tem o OBA aqui 2, tem outro CRI do OBA. Enfim, sempre você vê aqui um CRI ou outro repetido. Grupo Mateus, que tem aqui mais de um. Você sempre vê essa parte. Então é sempre bom você juntar ali a história de quando você for investir num fundo imobiliário, juntar todos os CRIs do mesmo devedor para ver o quanto que representa. Porque você olha ali só por porcentagem, às vezes parece bonito, mas tem vários devedores repetidos. No caso do MX aqui, você vai perceber que não tem assim grandes exposições. No geral, aí 3, 4, 5% mesmo do portfólio, ou até menos que isso, se pegar a média da carteira dele. Aqui tem um ponto bem importante para passar para vocês, que é em termos dos indexadores, como é que está aí a carteira dele por cada segmento e o quanto que é as taxas. 80% hoje ele tem CRI, fundo imobiliário é 12%, permuta financeira 6% e caixa está quase que zerado. O que ele tem dos CRIs indexado a CDI a 6,262, taxa de aquisição é 12% do patrimônio. Na marcação a mercado hoje ele está perdendo 2,90 e 76% é indexado a parte de IPCA, IPCA mais 8,72. Taxa de aquisição, marcação a mercado hoje, IPCA mais 10. Isso é bem interessante porque hoje o fundo negocia com um desconto grande aí, o carrego, né, lá do cotista para quem está comprando aí nesses preços um pouco mais descontado, bem interessante. Se a gente pegar aqui na média, de 9 até 9,30, você tem ali mais ou menos um carrinho de IPCA mais 10. Acima de 9,30, a gente já tem ali 9,30, 9,50, mais ou menos IPCA mais 9. Isso no momento que eu estou gravando, esse carrego vai depender muito da questão da marcação a mercado dos seus ativos. Mas agora sim, passando para o assunto dividendos, eu trouxe esse rápido resumo para vocês em relação à situação do fundo hoje, para explicar por que eu acho que o MX vai conseguir melhorar o provento nesse primeiro semestre. Para frente, pessoal, é outra história, é outros 500, eu tenho bastante dúvida que o fundo vai conseguir manter um rendimento de 10 centavos, 10, 11 centavos aí, pensando o ano inteiro. Eu não tenho muito essa expectativa, mas no curto prazo eu acredito muito isso. Vamos lá. Primeiro, o que ele tem na carteira aqui de crédito dele CDI mais 2,67, taxa de aquisição, 12% do portfólio dele. De fato, não é muita coisa, 12% do patrimônio. Eu achava até mais interessante quando eles tinham ali 30% a 35% do patrimônio em CDI. Eu achava mais vantagem. Mas pegando aí esse número que nós temos hoje, de CDI mais 2,67, 12% da carteira dele. Colocando aí uma média de Selic próximo ao 15%, mais 2,67%, 17% para arredondar o número aí de receita que ele vai ter com essa parte da carteira dele, já é uma coisa que me enche o olho, porque é uma parte que pode trazer um bom retorno para o cotista.
mas é só 12% do portfólio dele. Então essa parte ajuda, mas não salva. Só que quando você vem aqui para o restante do portfólio, que foi basicamente a estratégia da gestão, na última emissão de cota que eles fizeram, que eles reduziram bem posição em CDI para ficar um pouco mais no IPCA, olhando que a inflação no Brasil deveria ser um pouco mais alta nos próximos trimestres, semestres aí, ou até anos. Se você olha a expectativa de mercado, inclusive, aproveito para fazer o convite. O convite, se chegou pela primeira vez no canal, destaques do dia. É um conteúdo divulgado de segunda a sexta, às 17 horas, trazendo a atualização do nosso mercado, focando especialmente na parte de fundos imobiliários. E eu sempre comento sobre essa parte de projeção. Você vai olhar até via Fox, você tem uma expectativa de uma inflação de mais ou menos 5,5% para esse ano de 25. Quando a gente olha para 2026, mais ou menos ali uns 4, 4,5%. Essa é a projeção. Se a gente olha na curva de juros aí, na inflação que o mercado compra e vende, você tem uma expectativa um pouco maior. Então, se a gente pegar nesse início de ano, que é o ponto que eu quero trazer para vocês, porque é que eu acho que esse provento sobe nesse primeiro semestre, e você tem aí uma inflação que foi divulgada no mês de janeiro de 0,16, que impactou os últimos rendimentos aí, foi muito baixo. Mas quando a gente vem para a inflação de fevereiro de 1,3 e a inflação de março de 0,56, com a carteira que tem 76% indexado à inflação mais 8,72, fica difícil imaginar que a receita dele não vai dar uma pancada aí nesse início de ano. Isso é bem importante, pessoal. Eu estou falando desse primeiro semestre. Geralmente, a gente tem uns 2, 3 meses de atraso entre a inflação divulgada e o impacto na receita do fundo. Então, a gente deve ter nesse primeiro semestre o impacto dessa inflação. Não quer dizer que a inflação de fevereiro já ia impactar o rendimento de março. Não, geralmente só atrasa aí, como eu citei, de uns 2 a 3 meses. Então, se a gente pega, por exemplo, só a inflação de fevereiro, que é 1,32, só a inflação já seria maior do que o rendimento que ele distribuiu. 1,32 é bem mais do que a renda que o fundo teria ali no mês. Junto com a correção aqui, ou melhor, com os juros que ele tem de 8,72, é difícil não imaginar que o fundo vai ter um impacto considerável na receita dele. Uma coisa que vem me incomodando aqui, até quando a gente olha a DRE dos últimos meses, vocês podem perceber aqui que o fundo vem tendo, teve aqui no semestre 77 milhões de reais, distribuiu 78. Ou seja, ele vem distribuindo mais ou menos o que tem de lucro ali. Algo muito próximo a 9 centavos. Na verdade, ele nem vem conseguindo bater 9 centavos. Só que qual foi a métrica para ele não bater 9 centavos? Inflação de janeiro de 0,19, a inflação de dezembro algo próximo a 0,2, final do ano do segundo semestre de 25 tivemos deflação. Então, a conta, os meses que impactou a receita dele de 8 centavos e meio, 9 centavos ali, foi muito puxado por essa inflação que foi próxima a zero. Agora, quando a gente pega esse início de ano, com essa inflação que eu estou mostrando para vocês aí, ou que eu estou passando para vocês, deixa eu até pegar aqui no Google rapidinho para mostrar o IPCA de fevereiro, que vai ficar bem mais prático. IPCA de fevereiro de 2025, nós tivemos aqui 1,31%. A de janeiro foi 0,16%. E a divulgada agora, a divulgada de março, 0,56%. Então, olha a diferença. Uma coisa é distribuir 9 centavos com inflação de 0,2%. Outra coisa é você distribuir 9 centavos com inflação de 1,31%. É certo que a gestão vai querer fazer reserva para evitar não dar uma pancada num mês e no outro cair. Mas se você tem 2 meses com inflação forte e você tem aí a ideia de que fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro caixa no semestre, e nesse primeiro semestre o fundo vai ter a inflação de basicamente, aí, se a gente juntar a inflação desse primeiro semestre, vai dar mais ou menos uns 4%, 4% até um pouco mais que isso. Basicamente toda a inflação do ano está bem concentrada nesse início de ano aí, nesse primeiro semestre. Eu acho difícil a gente não ver uma mudança de patamar de provento nesse curto prazo. Isso é bem importante, pessoal, nesse curto prazo. Aí eu volto a dizer o que eu citei ali no início do vídeo. Pensando para o ano inteiro de 2025, eu acho difícil que o fundo consiga manter 10, 11 centavos por cota. Mas nesse primeiro semestre, eu acho bastante provável ver o fundo aí melhorar um pouco esse provento que vem sendo divulgado. Bom,